Muito feliz de estar aqui hoje na nossa quarta Assembleia Anual do Sistema B. Pedir para a P. Podem mudar, podem ir para esse lugar que a gente deseja. Então, a gente faz individual, personalizado, com grandes empresas. São 7 encontros, onde o Sistema B entende a estrutura da empresa, preenche junto com a empresa as 5 áreas da avaliação de impacto B, e aí a gente consegue ter um diagnóstico. Então, a gente sabe que para ser empresa B é 80, mas o que essa empresa precisa, tanto para atingir os 80 pontos, quanto para ser melhor. Né? Então, a gente, dentro das 5 áreas, traz exatamente o plano de ação do que significa em cada uma das nossas 5 áreas que vocês conhecem bem: governança, trabalhadores, comunidade, meio ambiente, clientes. O que significa ganhar essa pontuação? Tarsila trazendo um exemplo muito bom da Movida, colocando na prática. Então, não é uma empresa B, é uma empresa que talvez esteja nessa jornada de virar uma empresa B, mas como ela começa a trazer esse impacto no seu dia a dia, nos seus colaboradores, nos seus fornecedores, em relação a boas práticas e modelos de negócio de impacto, e a gente traz essa estratégia para, a partir desses valores e a partir dessas oportunidades, como ela pode integrar a estratégia para gerar valor para a empresa. Contratando para fazer para a cadeia de fornecedor. Então, recentemente a gente fez com o Mercado Livre, com 6 fornecedores estratégicos, e a gente está fazendo esse mesmo projeto com a Nespresso, com 22 fornecedores estratégicos deles. Então, a gente faz num formato grupo, num formato com outras pessoas, que tem uma outra dinâmica, que não esses 7 encontros que vocês estão vendo aqui. Esse é o nosso grande carro-chefe, mas para algumas grandes empresas a gente também tem trazido esse formato para desenvolver os fornecedores ou desenvolver um grupo de empresas que eles queiram impactar. IBIS, em 2018 a gente fez no Fórum de Finanças Sociais, pensando nas nossas metas, entendendo o que a gente cumpriu ou não cumpriu, esse é um grande desafio nosso. Então, é um produto que a gente ainda não conseguiu arredondar como a gente gostaria. É uma super proposta de valor para a comunidade B, então para todos vocês, que são speed dates. Eu gosto de uma maneira simples brincar que é o Tinder dos negócios. Então, é um matchmaking que a gente faz entre empresas, grandes compradores, investidores interessados com empresas B, para a gente conseguir estabelecer trocas comerciais, empresas B juntos, talvez oferecerem novas oportunidades para grandes empresas. Aqui a gente tem um desafio que a gente ainda não achou o formato, a gente vem falando com algumas empresas, alguns eventos, a gente entende que fazer parte de evento como Sustainable Brands, ou como foi o Encontro Mais B, ou o Fórum de Finanças Sociais é uma grande oportunidade, porque já é um ambiente que as empresas vão normalmente, mas a gente precisa de um sponsorship, que dentro desse valor dos eventos vai alimentar. Então, acho que aqui é um convite como a gente pode tornar isso mais fácil de realizar no dia a dia. Só para dar um exemplo também, no colaboramento foi feito em parceria com o Sebrae. Então, o Sebrae chamou as empresas, bancou o custo e fez lá. Isso, nas comunidades, multiplicadores B, na verdade é uma grande oportunidade da gente ampliar a nossa mensagem, mas a gente desenvolveu, como o Paulo trouxe, ganhando revenue aí da venda do projeto, uma versão em company, onde a gente está sensibilizando os colaboradores. É claro que fica nas lideranças, e vocês aqui sabem disso, mas como a gente faz com que isso passe a aterrizar para toda a empresa no dia a dia e vire uma agenda, os indicadores e todas as questões que a gente traz nessa nova economia. Então a gente faz multiplicadores bem company para empresas, fechado, mas a gente também fez uma chamada há pouco tempo atrás, liderada pela Flávia e pela Ive, de um multiplicadores bem company para as empresas Bs. Então não era específico e fechado com o recorte que a gente fez da Convil. Então aqui é um convite para que vocês possam participar mais, que é um jeito das pessoas que participam disseminarem o que a gente fala de Sistema B e fazer mais parte do dia a dia. Esses de mais de 80 pontos submeteram e passaram pelo processo com o B-Lab, que hoje vira B-Trust, quando a gente fala dessa parte de auditores. O desafio para empresas acima de 100 milhões de dólares e com algum tipo de complexidade de estrutura é que tem outras fases agora no processo de certificação. Então não é um processo que acontece sempre, acontece ainda online, porque a conexão com o B-Trust é online, mas tem outras etapas, que tem outros custos envolvidos, que a gente chama de custos de verificação antes da gente ter o valor final de certificação. Ou seja, por um lado o processo é mais rigoroso, acho que é importante, dado as grandes se aproximando, mas traz essa dificuldade aí de um gargalo que já é existente, e todo mundo sabe disso, de longa data, mas quando a gente traz essas grandes empresas, vocês também têm junto ao Sistema B, para movimentar esse ecossistema, esse movimento, Então, assim, isso tudo é resultado pelo trabalho que todo mundo aqui faz de engajamento, de estar falando sobre o B, enfim, que foi algo que todo mundo comentou. Só para reforçar essa mensagem que atingir a meta e estar nesse número é fruto do trabalho de todo mundo aqui. É parte do projeto,
E quem tiver contato, Tem falar sobre de isso. trabalho sobre isso entre nós. Né? Só que dentro dessa sala que não poderia sair de negócios, entendeu? A gente está falando de rodadas de negócios, trazer outras empresas, claro, isso é super importante, mas como é que a gente pode fazer isso com o que a gente tem? Da forma como a gente tem, enfim. Às vezes a gente não tem uns 40 mil para fazer uma rodada dentro de um evento, mas a gente pode captar, sei lá, 10, 15 mil, fazer uma rodada entre nós, né? Mas as outras 3, a gente tem o Brasil inteiro para fazer isso acontecer, né? Então, como a gente pode, a equipe executiva está em São Paulo, mas os nossos braços e tudo está acontecendo nessas comunidades, como a gente pode ganhar força através das comunidades também, para além de multiplicadores B, fazer rodagem, talvez em formatos menores, reduzidos, mas com uma agenda mais prática. Embora os números e as pesquisas feitas com a própria comunidade mostram o contrário, que nós não estamos entregando oferta de valor para as empresas B. Isso é uma percepção nossa. É algo que nós estamos devendo. Há uma questão do design da estrutura da organização para isso, e é algo que a gente quer olhar com mais cuidado. Vocês devem saber que nosso time mudou também na área de comunicação e comunidades, então a gente quer olhar isso com um olhar ainda mais crítico. Então daqui a pouco, nesse espaço que a gente vai ter de conversa, eu acho que esse é um tema que a gente podia aprofundar, e eu adoro a ideia de a gente já sair aqui organizados no grupo de trabalho para pensar juntos. Hoje nós temos 160 empresas B no Brasil, 65% das empresas B estão em São Paulo capital. São Paulo capital. Ok? Para muitos, esse é o retrato da economia brasileira. Para a gente, não. Se a gente está falando de uma nova economia, que ela seja mais inclusiva, mais sustentável, ela também tem que ser mais distribuída. Então, como é que a gente leva as oportunidades dessa nova economia para os 4 cantos do nosso Brasil? Nesses 2 dias que a gente mergulhou para o nosso planejamento, a gente colocou no coração da nossa estratégia de expansão as chamadas comunidades B locais. A liderança do Tomás, e que se consolidou como a comunidade B Rio, depois comunidade B Floripa, depois comunidade B Curitiba, agora Paraná, depois comunidade B em aliança com a Haroldo e todo um ecossistema em Fortaleza, comunidade B em Fortaleza, e temos várias no pipe, um processo estruturado minimamente em que a gente captura a energia que está rolando, o que emerge localmente e combina com os princípios desse movimento, que é essencialmente a liderança, principalmente a liderança empresarial. Então a gente não cria a comunidade B onde não tem empresa B. Então é princípio das comunidades B ter pelo menos uma empresa B. Então, por exemplo, hoje a pessoa que deveria estar aqui falando e contando, Pernambuco não tem empresa B. Quando a Diagonal se certificou como empresa B, a gente falou, vamos olhar Recife. Temos como critério para a criação de uma comunidade B 3 atores estratégicos: empresa B local, aliados estratégicos e multiplicadores B, que a Tati apresentou. Se a gente não tiver esses 3 elementos, não há como dar um próximo passo de criar uma comunidade B, porque senão não tem movimento suficiente para isso. Junto com o time do Charles, que é o nosso multiplicador B, e agora o empresário B com a sua empresa de consultoria. Então lá agora começa a tocar para se criar uma comunidade B. E por que isso é importante também? As comunidades B acabam sendo uma grande plataforma de distribuição dos programas que vocês viram. Então, Caminho Mais B, Multiplicadores B, Rodada de Negócios B, como que a comunidade B Rio fez no Colabora América ano passado, como o Caminho Mais B, que a comunidade B Paraná está apoiando a gente a entregar uma empresa no estado do Paraná também. De pequenas empresas. Enfim, as comunidades B acabam sendo, mais do que uma forma da gente mobilizar localmente, acabam sendo uma plataforma de distribuição, de mobilização e de entrega dos nossos programas em todo o Brasil. Então, a gente está escalando o movimento a nível exponencial com as comunidades B locais. O grupo de expansão se torna um grupo promotor. Se tiver maturidade, aí sim se torna uma comunidade B. Então, para a gente avançar para a comunidade B, a gente não vai sair criando comunidade B pelo Brasil, porque a gente acredita que esse é um modelo sustentável em todos os sentidos, não só técnico, institucional, mas também financeiro. E vejam isso como uma oportunidade de negócio. Vocês foram parte de um momento importante em abril, quando a gente celebrou com o Pedro Teles e com a Silvia Luz a criação das comunidades B Rio e Floripa. Essa é um pouco a nossa regra de relacionamento. A Flávia
deveria estar contando para vocês, ela está de férias, chega hoje, mas compartilhando aqui, a gente também tem uma regra de relacionamento com empresas B. Depois eu queria convidar, desafiar a falar mais sobre isso, porque o sistema B, falando pelo movimento, não é escalável, não é sustentável. Os melhores porta-vozes do movimento são vocês. Então, como é que a gente pode instrumentalizar mais vocês e as suas áreas de comunicação para que vocês possam dar mais luz e voz ao movimento? Então, não vou aprofundar isso, mas eu queria que vocês soubessem que nós temos uma régua de relacionamento, de engajamento e de comunicação com a time, com a Fran e tudo mais. Então, também essa estratégia ela passa também por instrumentalizar e hoje instrumentalizar os empresários, e ela tem 3 pilares de inspiração: o pilar de fazer, que é uma característica muito forte do movimento, e o pilar de entender. Então, vocês devem estar vendo várias das nossas comunicações sutilmente permeadas por esses 3 pilares. E a gente está fazendo um trabalho muito forte também de engajamento. Tibirinho aqui. De engajamento, Juscelino também, Mãe Terra, Water, enfim, de engajar as empresas, principalmente empresas de bens de consumo, a incluir o selo de empresa B, porque se tem uma coisa que nos conecta aqui, independente de sermos ou não empresários, sermos ou não acadêmicos, ou advogados, ou investidores, ou políticos, ou não, mas se tem uma única coisa que nos conecta é que somos todos consumidores. Então, lembrando que cada vez que a gente compra um produto é um ato político ali de dizer aquilo tem valor para a sociedade, para o planeta e para mim. Então, a gente quer engajar cada vez mais o varejo em empresas de B, de bens de consumo, a criar uma experiência de consumo mais responsável, mais transparência, mais consciência também. E aí, em 2016, com a chegada da Ana na nossa liderança executiva, a gente pensou, tá na hora de começar a ter um pouquinho de governança aqui, né, institucionalizar o sistema B, ter um conselho. Aí lá na Casa B nós fizemos nossa primeira assembleia do sistema B. Quem estava lá? E ano passado, nossa última assembleia na Casa B, infelizmente, as empresas B. Eu confesso para vocês que eu sou obcecado por tempo, então com horário. Então eu estou agoniado com o nosso horário. Mas o coração do nosso encontro foi o que passou aqui nessa última hora. Então, esse balanço que é importante. Então, a gente não se encontra só em assembleias. Esse foi o nosso último encontro de líderes B, que aconteceu em abril, em 2016, formalmente. A associação ela é formada por 3 grupos de associados. Todos vocês, como empresários B, quando se certificam, são convidados a serem associados. Quando vocês se associam, vocês elegem um representante com voz e voto. Todas as empresas B associadas têm voz, mas não necessariamente têm voto. Quem tem voto são os membros efetivos, aqueles que as empresas B nomeiam para ter esse voto. Há alguns anos, os 4 membros efetivos nomeados pela comunidade foram, levanta a mão por favor, Ricardo Glass, que está de férias, Sérgio, Ronaldo, cadê a Gravina? Acabou de Gravina saiu? Foi Representada pelo Jay, uma do Sistema B Internacional pelo Gonçalo, e como eles são estrangeiros, não estão aqui no Brasil, eles têm uma representação pela Ana, que por sua vez, o Conselho Deliberativo, que aponta o diretor executivo por um mandato de 2 anos. E aí a gente organiza vários grupos de trabalho com vários de vocês, a mais estruturada do planeta, que é o Grupo Jurídico B, e que tem feito grandes esforços, que a gente vai contar um pouquinho. Esse é o slide, se vocês não tiverem que decorar nada, é isso que vocês estão Dario, Isa, Alex, Ale, André Bicelli, Camila, Paula, a Repchala, com a liderança do Ricardo Glass e da Dani Lerário. Esse é o nosso conselho deliberativo. E nós temos nosso conselho fiscal com a Mari, Rodolfo, o Alexandre, a Natália e o João. Em termos de posse, já está assinado. Eles já são oficialmente, eles já são novos membros do Conselho Deliberativo, e o Onofre e a Vânia, membros do Conselho Fiscal. Vocês querem dar uma palavra? Então, eu agradeço a todos vocês pela confiança e darei o meu melhor, todo o meu empenho, vocês podem contar com isso para, enfim, ajudar e fazer tudo aquilo que tiver a contribuir. Acho que o grupo, eu estou há mais ou menos 2 anos envolvido já com o Sistema B. Eu acho que é um grupo muito diverso em termos de pessoas, mas que tem uma união muito grande de propósito, né, de valores.
Então acho que eu entro muito mais para tentar aproximar, acho que o diálogo com as grandes empresas, esse desafio enorme, né, de como a gente faz para o sistema B penetrar de fato num sistema complexo. Acho que é por aí. Com esse convite, isso vai ser um desafio muito legal e eu vou conseguir estar mais próximo do movimento e tentar impactar da maneira que a gente conseguir. Então, estou super feliz. A oportunidade, eu acho que é uma forma de retribuir os insights que têm transcorrido ao longo dessa trajetória do sistema e pode crer que eu vou envidar os melhores esforços em contribuir da melhor forma possível. A Rê, o Dario, o Alexandre, a Natália, assim, super obrigado. A gente já conversou com eles sobre o processo, então a gente é super grato pela contribuição que eles deram nesse mandato. Incluindo a permissão para a criação de órgãos consultivos, como Comitê de Integridade. Vê que é um encontro diferente. Vocês vão entrar na cozinha do Sistema B agora. Vocês vão todo mundo. É importante a gente entender a governança. O BILEB é a organização americana que fundou o movimento há 13 anos e a gente é parte da rede, como Sistema B Brasil é parte da rede do CISVATA pelo BILEB e pelo Sistema B a partir desse semestre. Então, o BILEB que vocês conhecem, que vocês passam pelo processo de certificação, foi dividido em 3 organizações. Então o BILEB deixa de ser o BILEB para ser o BILEB US Canadá. Então o BILEB agora é um parceiro global como o Sistema B. Então assim como a gente tem BILEB UK, a gente também vai ter BILEB US, Estados Unidos e Canadá. E as outras 2 organizações, uma se chama B Standard Trust, que vai ser 100% focada em certificação, verificação e métricas. Então agora o Chinese Wall se ampliou ainda mais. Então tem aqui um time que é liderado pelo Bart, que é cofundador do BILEB, e um time de quase 60 pessoas full-time trabalhando na verificação, standards e certificação, ok? E que vai ser renovado agora. E a gente tem uma organização global, que foi diretor executivo do Sistema B Internacional, e aqui todos os Global Partners se conectam com essa organização e vai ter a coordenação do Rotary. Então, a gente trabalha em 4 dimensões: empresas B certificadas, o mercado mais B, a criação de um ecossistema e o fortalecimento institucional. Então, para esse ano, dia 29 e 30 de novembro de 2018, nosso time, parte do nosso conselho, alguns de vocês, a gente mergulhou para pensar o que seria 2019, o que seria sucesso em dezembro de 2019. E a gente chegou com isso aqui. Então, para esse ano, em dezembro, a gente quer ter 49 empresas B, a gente quer ter uma empresa de grande porte, a gente quer ter 100% em recertificação, a gente quer ter mais caminho mais B, rodada de negócio, multiplicadores, a gente quer trabalhar mais as comunidades B, o grupo jurídico B, trabalhar os encontros como o encontro de líderes B, o encontro mais B, fazer a missão comercial, a missão de impacto que a gente fez para Israel. A gente quer ter mais solidez financeira, fortalecer a nossa governança e trabalhar a sucessão, a forma como está institucionalizado, como empresas fazem negócios no Brasil e no mundo. Então, o grande destaque na agenda desse ano, ontem foi foi publicado um decreto no Diário Oficial, o presidente Jair Bolsonaro cria a Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto. Então, isso é um avanço gigante para a gente ter na agenda pública a criação de uma política para uma economia de impacto. É paradoxal nessa administração isso acontecer, mas aconteceu. E foram meses de articulação, suor, idas a Brasília, conversas, e vai, não vai, a Casa Civil volta e cai gente no Ministério da Economia e começa tudo de novo. Mas foi. E foi um puta trabalho e parabéns. O Sistema B, o grupo de B, pública, na agenda institucional. É uma política de 8 anos, então independente do próximo presidente, está lá, existe a política. Então isso é super importante e pavimenta o caminho para uma série de outras políticas e instrumentos legais para isso. No Ceará, a gente já apresentou a lei para o governador, Rio Grande do Norte já passou, São Paulo, estamos trabalhando com um decreto com o governador João Dória, que é dando um arcabouço institucional para uma economia de impacto. Não vindo com políticas
micro de impacto, mas criando um ambiente propício para uma economia de impacto positivo. E, ao mesmo tempo, o mercado. E aqui eu acho que essa é uma das maiores conquistas desse ano nessa área. Daqui a pouco eu conto um pouco mais, mas como parte desse processo a gente está sendo provocado pela Comissão de Valores Imobiliários, que é a CVM, que é o xerifão do mercado financeiro, a apresentar em outubro desse ano uma proposta para todas, eu disse todas, as empresas de capital aberto a mudarem seus comportamentos. Isso é fantástico, isso é inédito no mundo. Hoje eu tenho uma apresentação na Ambima, então a gente está trabalhando muito forte no mainstream do mercado de capitais. E como resultado disso, que aderiram ao ISE, ao Índice de Sustentabilidade Empresarial, devem reportar elementos do Sistema B. A primeira pergunta do ISE é sobre o Sistema B. Se você começa a preencher o ISE, a pergunta geral 1.1 é sobre o Sistema B. Isso é incrível. Incrível. E como parte disso, estão sendo indagadas. Primeiro, sobre a inclusão das cláusulas B no seu Estatuto do Contrato Social. Depois, sobre a geração de valor compartilhado e práticas de governança. E depois, sobre o uso do BI Impact Assessment para medir e importar o seu triplo impacto. Uma ferramenta de análise de gestão. Então, mensurem-se como empresas B. Nem todas as empresas vão ser B, a gente sabe disso, está todo mundo tranquilo, espero que vocês estejam tranquilos também, porque a gente está. Sobre como a gente consegue atingir o mainstream com a nossa mensuração. Como a gente consegue comparar e começar a dar visão para eles sobre a forma com que a gente se mensura. Nós aqui, que eu vi com grande felicidade os depoimentos aqui de poucos minutos, mas assim, de viver o Sistema B. Eu luto no Jussaí diariamente para melhorar a minha pontuação, não porque eu quero ser 110, 120 pontos. É porque sabendo que eu atingi 120 pontos, eu realizei grandes coisas dentro da filosofia B. Precisam ter propósito de gerar impacto positivo, precisam ter responsabilidade vinculada a esse propósito e precisam ter compromisso com a transparência, de medir e reportar o seu triplo impacto. A era daquelas empresas que têm impacto negativo e compensa com a responsabilidade social acabou. Não dá mais para conservar, não dá mais sequer para preservar, tem que regenerar. Então, o impacto tem que ser positivo. Então, a gente precisa dar instrumentos para essas empresas se comportarem como empresas B. Não necessariamente elas serão certificadas, porque a certificação não é para qualquer um, vocês sabem disso. Vocês passaram por um rigoroso processo de avaliação. Essa barra é alta e ela sobe a cada 3 anos. E é por isso que uma forma mais institucionalizada de trabalhar é através do Comitê de Integridade, que foi criado com membros externos. Só lembrando que o comitê não vai tratar de empresas em certificação, mas sim de empresas que já são B e que estão com algum desafio de integridade. São os nossos focos sistêmicos. Então, a gente está trabalhando com investidores, como vocês viram, muito forte, trabalhando no mercado, coração do mercado financeiro, mercado de capitais, porque se a gente não atrair capital para a economia de impacto, vai continuar um dilema de aqui eu ganho dinheiro, aqui eu causo impacto, aqui eu faço filantropia, aqui eu pago a conta. Não dá mais para o mundo viver desse jeito. Temos isso de urgência. Precisamos criar mais casos de investimentos com impacto positivo. Estamos trabalhando muito forte com multinacionais, capital aberto, empresas grandes, trabalhando não a certificação dessas empresas, mas trabalhando fundamentalmente mudança de comportamento lá dentro e a cadeia de valor dessas empresas. Se a Nestlé, a Nespresso vai gerar B, isso é outra história, mas ela pode incluir empresas B na sua cadeia de valor. Ela pode influenciar, como ela fez, e mudar a tomada de decisão para que 1/4 do peso do fornecedor da Nestlé hoje, na Nespresso, é se ela é uma empresa B ou não. 1/4, 25% da tomada de decisão. A gente também precisa trabalhar melhor a academia, com nossos programas acadêmicos, com casos de sucesso, sistematização, geração principalmente de evidências para dizer que o que esse grupo aqui está construindo é bom para as empresas, para a sociedade e para o nosso planeta de verdade, não é discurso. Tem fatos, tem evidências, tem números que comprovam isso. Uma das mais sistêmicas que a gente está trabalhando transversalmente e que cada um de vocês é fundamental para a gente poder ganhar impacto em escala disso. Como vocês viram aqui, a gente entrou em alguns detalhes que eventualmente vocês não tinham tido acesso ainda, mas esse também é o papel não exatamente da Assembleia, mas criar espaços para isso acontecer. Bem, eu posso dizer o seguinte, eu estou há 9 anos na empresa, entrei como sócio, eu cresci mais como gente nos últimos 9 anos do que nos 55 anos.